Borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui Yara Rezende. Gente, eu vou falar um pouquinho da Yara, logo ela já vai se apresentar. A Yara, ela viveu muito tempo aí no mundo dos investimentos, aí de finanças. Hoje ela está à frente de um podcast maravilhoso, que é o Viver Aliança, que ela e o marido dela apresentam, então assim, estão mergulhando na vida cristã, na vida de casais, ouvindo testemunhos. Yara, um prazer te receber Obrigada. aqui. E eu queria que você se apresentasse, faça um Sim, pouco da sua trajetória de vida, o que foi a Yara desde lá do iniciozinho até agora. perfeito. Como a Pri falou, eu sou Yara Rezende, natural de Capitólio, Minas Gerais, uma cidadezinha de 7.000 habitantes. Cheguei aqui em Brasília em 2009, né? Sou formada em engenharia de alimentos, mas quando eu vim para Brasília já tive a oportunidade de ir para a área comercial. Acabei me apaixonando pela área comercial, né? Entrei no mercado de investimentos através de um banco e fiquei na área por 12 anos. E há uns 9 anos, né, desde que eu fui mãe, eu tenho uma filha de 11, uma filha de 9, na segunda gravidez, eu já sentia no meu coração que a gente precisava, de certa forma, ajudar casais, né? E foi quando eu comecei a falar com o Sérgio, meu esposo, falei, amor, a gente precisa ver uma forma de ajudar, de falar com esses casais, né, de trazer testemunhos, Assim. de ser de verdade um encontro com Cristo vivo, né? E aí agora, em dezembro do ano passado, ele topou o desafio comigo e falou, então vamos, se Deus está pedindo, vamos fazer o que Ele quer da gente, né? E assim começou o Viver Aliança. Então a gente está muito feliz com os feedbacks que a gente tem recebido. Por quê, Pri? Eu falo assim, a gente já ajudava na igreja, Sim. mas às vezes o casal não sabe a quem recorrer e desiste do casamento por tão pouco, né? Por às vezes uma discussão, por não saber como é o dia a dia de casado, que a gente sabe que não é Uhum. fácil, que tem seus desafios, como tudo na vida, né? No mundo profissional, no mundo pessoal, a gente enfrenta desafios, mas é possível superá-los. E é isso que Deus espera da gente. Então, uma família unida, uma família próspera, uma família Uhum. feliz. Então, nosso objetivo é esse: restaurar lares. E houve uma pausa, então, na parte dos investimentos Sim, aí, para se dedicar a esse novo projeto. sim. Porque eu falo, a gente tem que fazer tudo na vida bem e com Sim. dedicação. Quanto mais para Deus, né? Então, se não for bem feito, se não for feito com amor, se não for feito com cuidado mesmo, Uhum. né? Então, por isso que eu dei essa pausa no mundo dos investimentos agora, para me dedicar ao podcast, né? E ao Viver a Aliança. Uhum. Como a sua fé até esse momento influenciou tanto as suas decisões em vida pessoal e profissional? Pri, eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele faz com que todo mundo se sinta especial. Tanto a Yara, quanto a Priscila, quanto quem está nos Uhum. assistindo. E Deus cuida de mim desde que eu nasci. Então, e eu sinto o amor dele em cada situação. É que às vezes a gente espera grandes milagres, né? Mas a gente tem milagres diários. Então, por exemplo, eu falo quando eu era uma criança e pegava a Kombi lá no interior de Minas, Deus estava cuidando de mim, ali eu estava, sei lá, a gente sabe, a Sim. mercê de, poxa, hoje, a gente deixa os nossos filhos pegarem uma van escolar? Deixa quando tá maiorzinho, Sim, mas quando mas pequeno, não, a nem gente passou pela não cabeça. passa pela cabeça, a gente não sabe quem é que vai dirigir essa van, como que essa criança vai chegar na escola. Então, poxa, eu pegava Kombi desde muito pequenininha. Então, naquele momento, Deus estava me protegendo do mundo, né? Uhum. Também, poxa, quando eu mudei para Belo Horizonte, tinha 16 anos, era uma menininha do interior que nunca tinha saído de casa, de repente me vi sozinha. Confiava em absolutamente todo Sim, mundo. Gente, eu dava o meu endereço no ônibus, de verdade, assim, sabe aquela inocência? Então ali também Deus me protegeu. Dentre outras tantas coisas, a gente sabe, no momento que a gente decide ser mãe, no momento que a gente decide é, passar por um parto, fazer uma cirurgia, qualquer coisa, no nosso dia a dia, Deus está cuidando. Então eu sempre me senti essa queridinha de Deus. E o bom que eu digo é que com humildade você também pode ser a queridinha sim. de Deus. Todo mundo pode ser. Então acho que a fé me trouxe
através desses pequenos milagres vividos diariamente. Uhum. Mas é engraçado que a gente, mãe, aí você volta e você vê o que as mães permitiram a gente fazer naquela época. Eu Sim, não sei se na inocência dela elas não achavam que era perigoso, se elas confiaram na criação que nos foi dada, sim, mas eu fui para Uberlândia, saí da cidadezinha que eu sim. nasci e fui para Uberlândia com 15 anos. Tá louco, imagina hoje sua filha. Hoje eu fico pensando, falei assim: "Gente", não, aí eu fico pensando: "Será que também ela daria conta?" Porque a criação mudou, né, uma criação mais Sim. fechada, a gente foi criada na rua, brincar e, tipo, você ia pra escola, fazia sua tarefa de casa e depois você ia pra rua. Sim, sim. Então, cara, com 15 anos, meu pai me pôs no apartamento: "Ó, pra você chegar na escola é o ônibus tal, pra você voltar é o ônibus tal". Aí deu um talão de cheque: "Ó, pra você pagar as contas". É que eu penso que assim, ó, o mundo mudou muito, né, eu acho que desde quando a gente era Sim, criança, diversas vezes eu paro refletindo isso, né. Hoje eu não sei se eu deixaria minhas filhas passarem pelo que eu passei na sim, mesma idade. Creio eu que não, sendo bem sincera. O mundo mudou, mas também, o interior é um pouco diferente, né. sim. É claro que não dá para confiar em absolutamente todo mundo igual eu confiava, mas assim, Não, e a ainda é gente mais foi na seguro. inocência, né. Quando eu me vi morando sozinha, com 16 anos, numa república, e assim, dona de mim, É, porque, tipo, por mais que os pais ajudassem com o financeiro, a gente fazia o que a gente quisesse, né, é. assim, porque não tinha ninguém te vigiando, não tinha celular, eu não tinha Não, não celular. tinha nada, você tinha um telefone fixo em casa ali e ponto final. Minha mãe me ligava aos domingos. Então, o que eu brinco, se tivesse que acontecer alguma coisa, ia saber. Já estava ali há 5 dias, uma semana, a depender, né, então é complicado. Por isso que eu falo que a confiança em Deus, ela tem que ser plena, porque também não dá pra Uhum. gente fechar nossos filhos numa bolha. Não dá. Ah, você não vai deixar seu filho conviver com ninguém, ir pra escola, porque senão também a gente cria algo ali até pra eles ruim, né, uma Uhum. certa trava. É isso. E o que você vê da importância de ter um propósito comum no Nossa, casal? eu falo assim, a gente já orientava alguns casais, né, através da igreja e tudo. O propósito comum é a primeira coisa. Porque eu falo, se um quer ter filho e o outro não, alguém vai ficar frustrado. Se um quer conhecer o mundo e o outro não quer sair de Brasília, então eu falo alinhamento de expectativa. Sim. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, né? Poxa, olha, eu quero casar, eu quero ter filho, se Deus me permitir, eu quero morar numa casa, eu quero ter um trabalho, é, que eu vou trabalhar 6 horas, 12 horas. Tem que ter propósito alinhado, porque senão o casal se perde. E uma outra coisa, né? Eu falo, cada um é único. Então, por exemplo, você e seu esposo, você gosta de ter determinada coisa que talvez ele não Sim. goste, né? Mas uma vez que você tem alinhamento de expectativa, ninguém se frustra. Por É. exemplo, poxa, você também trabalha muito. Às vezes você chega um dia cansada que tudo que você quer é pedir um iFood. Mas se o seu esposo acha que você quer, ela acha que ela quer chegar hoje e cozinhar uma janta para os nossos filhos e a gente ter aquele momento. Aí você chega, você quer pedir o iFood, ele quer fazer um jantar, aí você vai falar: "Poxa, nossa, ele não percebe que eu tô cansada". E ele vai falar: "Poxa, ela não percebe o quanto eu quero ter a atenção Isso dela e ficar dela. com os meus filhos". Então, até nas pequenas coisas, a gente tem que ter Uhum. expectativa alinhada, que não deixa de ser o propósito, né? O propósito é Sim. o que move, mas a expectativa do dia a dia também é importante. Uhum. Você fez me lembrar agora que eu conversando com uma amiga, ela falou assim: "Não, olha, eu combinei tudo antes, então a gente alinhou tudo, Tudo. mas eu esqueci de alinhar quem levava e quem buscava o filho na escola". Que é importantíssimo, Aí né? ela pegou e falou assim: "Não, faltou esse", porque eu falei pra ela, eu falei assim: "Não, geralmente eu levo, eu busco", ela falou assim: "Cara, lá em casa eu tento dividir, mas eu esqueci de combinar isso". E aí uma coisa, né, por exemplo, até então eu não conseguia levar as meninas na escola, que eu já estava no trabalho. E o Sérgio sempre levou com o maior amor Sim, do mundo. Então eu acho que casamento é isso, é um também, sim. poxa, aqui na dificuldade De do você entender outro. a rotina de trabalho, Exato. porque às vezes não adianta você falar assim: "A gente combinou e você tem que fazer", se para o outro é impraticável, vai gerar mais desgaste com o casal. E aí o que que deixa de ter? A conversa.
Nossa, eu que tenho que levar, porque a Yara tem que estar no trabalho às 8 e tudo. Se um dia que ele precisar, ele não falar comigo, ele colocou na cabeça dele que ele não pode contar comigo, sem ao menos perguntar. Então, esse tipo de conversa franca mesmo, né? Poxa, ó, eu que levo, mas hoje estou cansada, quero dormir um pouquinho mais, você consegue levar? Né? Então, Sim, essa conversa franca, ela é necessária. as exceções também ali, né. Exatamente. E como que vocês, enquanto casal, alinham as visões, os objetivos? Eu acho a gente muito parecido. A gente tem muita coisa que é em comum, assim, né? Acho que pelo fato de ter vindo do interior, então Sim, nós dois sempre desejamos uma família numerosa, né? A gente cresceu de forma diferente, mas junto na igreja. Então, por exemplo, o Sérgio é católico desde pequeno, eu também. Então, a gente teve uma vida religiosa parecida. uhum, Nossos conceitos são muito parecidos, né? Então, acho que é difícil falar, porque eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. sim, E até hoje, na hora que eu estava vindo para cá, eu ouvindo, né, uma rádio aí cristã e falando como que os opostos se atraem. E a pessoa falou: não, os opostos não se atraem, porque é difícil, às vezes, se você é muito oposto, se encaixar. sim, Mas é o que eu falo, eu acho que nem os opostos se atraem nem se repelem, eu acho que tudo é questão de combinado. sim. Então não tem receita de bolo. Quem dera se criação de filho e Tivesse aquela casamento tivesse receita receitinha. de bolo, ó, na hora que seu filho fizer 5 anos, ele vai falar, você vai dar tal comida para ele, você vai pôr para dormir tal hora, não existe. Cada casa funciona de uma É, forma. Então, eu sei que, como eu falo, não é fácil, mas é possível, desde que haja diálogo. isso é verdade. Às vezes dentro de casa você tem 2 filhos criados da mesma maneira que são diferentes. Extremamente diferentes. Eu falei da Mari de 11 e da Ana de 9, mas eu ainda tenho o João de Imagina. 2. Gente, é cada um numa fase, as meninas em fases parecidas, porém cada uma com a sua necessidade. Verdade. Então, esses dias eu tive que falar com ela sobre popularidade na escola. E cada uma é de um jeito. Então, cada uma vê isso de uma forma e você tem que adaptar à realidade delas. Porque o que faz sentido extremo para uma, para Sim, outra é mãe. Deus me livre. Então, assim, se os filhos são diferentes, né? é, Imagina o casal que ainda teve uma criação diferente ainda, né? Cada completamente, uma do né. seu jeito. Uhum. E os desafios que os casais encontram hoje para conseguir viver aí com os princípios de Deus? O mundo. Eu acho que o maior desafio é o mundo, Priscila. Eu vejo o quanto os casais hoje, eles não sabem o que é casamento. Às vezes eles pensam: "Ah, casamento é casar e ele vai me fazer feliz". Não, Não. casamento é doação. Primeiro de tudo, você precisa querer fazer o outro feliz. Porque se você quer ser feliz a qualquer custo, melhor você ser Sim, sozinha, que já é uma certa forma um egoísmo, né. Então, poxa, casamento é doação. E os casais hoje, o mundo fala: "Não, você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que ser primeiro você". Se o seu propósito é casar e ser feliz no casamento, o seu propósito é o outro também, tanto quanto você. É claro que eu sim, falo, não é se anular, mas é também ter esse respeito e essa dedicação pelo outro, né. Então hoje o mundo fala o quê? Tem que ser feliz, é só você. Ah, vamos ter a sua você individualidade, sempre em primeiro lugar. você em primeiro lugar, você trabalha, você ganha dinheiro, você não precisa dele. Sabe? E a gente se convence disso de Uhum. certa forma, que a vida tem tantos altos e baixos, que quando às vezes no casamento você tá por baixo, você é o elo fraco, você não consegue ver o outro como um suporte, como um apoio. E o É, outro que naquele momento tá, por exemplo, às vezes, ah, tô ganhando mais. Ele não consegue, ah, ela, tá, deixa ela. Vou seguir na minha vida aqui, enquanto tiver bom, vai. Começa a menosprezar. Então, assim, casamento é elo. E os 2 precisam querer. Então eu acho que a gente precisa falar: "Poxa, o que eu quero? Se eu quero viver uma vida de casado, eu tenho que ter amigo solteiro até certo ponto, porque eu não uhum, consigo levar uma vida de solteiro e uma vida de casado sim. juntos", entendeu? Então primeiro de tudo é saber o que você quer da sua vida e, poxa, seguir o que vai te levar ao seu propósito. Uhum. Por exemplo, ah, hoje eu ir para um bar me aproxima do meu propósito de casamento ou me afasta? Me afasta. Afasta. Meu marido vai ficar feliz ou triste? Poxa, de vez em quando é normal. Mas, cara, Sim, toda semana não dá. Meu marido vai ficar triste, ele tá me esperando em casa, meus filhos estão sim. me esperando em casa. Então, o que me aproxima e o que me afasta do meu propósito. Uhum.
E essa parte de finanças também tem que ser bem compartilhada ali entre o casal, Extremamente. né. Eu sei que algumas realidades são diferentes. Igual tem pessoas que já casa, às vezes, poxa, que vem de uma família, que já tem mais recurso, etcétera, que não quer misturar. Será? Mas eu vejo hoje que, para mim, o bolso tem que ser igual. Né, quando a gente casou também, o Sérgio tinha um Peugeot, eu tinha um Palio, então a gente estava ali bem parecido, mas o nosso bolso sempre foi Foi o o mesmo. mesmo. Então, poxa, quanto você ganhou esse mês, quanto eu ganhei, quanto Uhum. são as contas, o que sobra, vamos comemorar, a gente também sempre teve isso muito, sabe. É claro que juntar dinheiro é importante, mas de comemorar e de viver a vida com os nossos filhos da forma que a gente Sim, gosta. Então, poxa, ó, sobrou um dinheirinho, vamos sair para jantar, vamos comprar um presente, vamos nos presentear, o que que a gente gostaria? Né, então tem que cuidar das finanças, mas também tem que cuidar de não deixar o dinheiro ser o seu dono, sim, porque dinheiro por dinheiro, ninguém leva. Concorda comigo? concordo plenamente. Então se o dinheiro fosse problema, rico não tinha, rico não separava, rico não ficava doente. Então, o que eu falo, que o dinheiro paga não é problema, o problema real é quando foge do seu controle. Então, poxa, saúde, né, uma série de coisas que o dinheiro não compra. Esse é o nosso real problema. É. E hoje no mundo a gente vê muitas pessoas com muito dinheiro, mas coração vazio. Coração vazio. E de que adianta? É o que eu falo, Pri, pensa você hoje chegar na sua casa, você não tem um propósito Vazio. maior que a sua família. Imagina que tristeza. Sim. Vou trabalhar, o que você vai fazer? Minha vida inteira, vou trabalhar, vou construir bens pra quê? Ah, não Pra sei. quê, né? Porque eu quero trabalhar e construir bens. Ninguém leva. É. Então a gente não pode, é claro que eu falo, dinheiro é importante, sim, mas não é tudo. Uhum. E você tem alguma dica para compartilhar com a gente de como o casal consegue gerenciar isso junto, essa parte de finanças? Em todo o gerenciamento do casal é através de conversa franca. Então é aquilo que eu falei, uma vez por mês, pelo menos, sentar e fazer, né, calcular. É claro Uhum, que a gente não vai gastar dinheiro à torta à direita, a gente tem que saber quanto a gente ganha e para onde vai, se está sendo um consumo uhum. consciente, etc. Eu acho que o principal é isso. Tem muita gente que funciona através de planilhas, né? Então a Sim, gente por um tempo teve planilha, hoje a gente não tem mais, hoje a gente funciona, até porque hoje os aplicativos de banco estão tão completos, né? já tem Ele já tudo puxa ali. tudo para onde você gastou, o que que foi, então hoje a gente vai muito nisso, mas a gente nunca deixa de conversar para Uhum. saber até que ponto, como eu falo, o consumo está sendo consciente, até para trazer uma certa consciência nas meninas. Sim. Então o João ainda é muito pequenininho, mas já tem a conta dele, as meninas têm a conta delas, então hoje elas sabem o que elas ganham de mesada, quanto elas gastam, elas sabem quanto que o dinheiro delas rende. Entendi. Esses dias eu chamei minha filha e falei: "Filha, quanto você acha que você tem no banco?" A gente mostra todos os meses, mas assim, no decorrer do mês, eu falei com ela: "Quanto você acha que você já gastou esse mês?" E ela me deu na ponta da língua. Tudo certinho. "Mãe, eu já gastei tanto, porque um certo dia eu comprei lanche na escola, e hoje eu tenho tanto no banco." E ela praticamente acertou. Então, essa noção a gente tem que trazer para eles. E até a escola delas me chamou, eu dei palestra já Sim, na escola, porque hoje em dia as crianças não sabem. não sabem mesmo. Não, não por quê? Não porque tá caro, mas tá caro quanto? Se eles não tiverem noção do dinheiro, né, então, poxa, não tiverem noção do que é você fazer uma pesquisa, você não fazer uma compra por impulso, né. Até uma historinha que eu sempre levo para as crianças é essa, da compra por impulso. Passou em frente à loja, já ganhei R$ 300 do meu avô, vou comprar esse brinquedo aqui, porque eu quero. Aí ele comprou, gastou 100% do dinheiro, chegou em casa, abriu o brinquedo, brincou por 2 minutos, viu que o brinquedo Nunca mais olhou. não era aquilo, porque ele não desejou o brinquedo. Uma coisa é igual a gente, eu esperava o Dia das Crianças, assim, ansiosamente. Meu Sim. aniversário, ansiosamente, era quando a gente ganhava presente, né. Então a gente sonhava, a gente tinha desejo, a gente Então tinha você sonho. queria aquilo, e assim, tem brinquedos que eu lembro até hoje. Eu quis tanto e quando eu ganhei foi tão importante, me marcou Sim, tanto. Hoje não tem mais isso, porque hoje ficou tão banalizado, se você sai, você compra um brinquedo, você faz não sei o quê, você compra um brinquedo. aí eles não dão valor, Não dá que a um gente dava valor, né. Então hoje já se faz uma viagem, igual você falou, já traz um brinquedo, a criança nem precisa, ela tá com a casa cheia de brinquedo, não é, tem nem tempo de brincar e a gente tá dando mais, 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 a gente não deixa
nossos filhos terem os sonhos que a gente tinha. Eu falo que eu queria muito uma Barbie. Não sei se você teve Barbie. Eu não tive Barbie, eu tive a Barbie morena, que era a amiga da Barbie. Eu tive uma. Então eu cuidava daquela boneca, eu penteava o cabelo. Hoje em dia você chega, as meninas têm 20, 30 Barbies, não sabe nem qual que é qual mais. Então, assim, não gera sonho, gera descuido. Parece que tudo é possível fácil, eles não dão valor. E a vida fica fácil, até que eles chegam na vida de adolescente, na vida de adulto. E começam que a aí ver vê a realidade. Cara, nossa, mas não tô preparada, não era isso. E aí se torna o que a gente tá vendo hoje, né? Pessoas fracas e que ali não tem total dependência dos pais, não saem da casa dos pais, porque não é? Quando você mudou, foi fácil? Não foi fácil de jeito nenhum. Meu Deus, eu fui aprender a fazer misto, miojo, assim, ali eu vi o que é, poxa, a comida, ela realmente você precisa ir ao supermercado, comprar, fazer, né, não nasce ali pronta, então, aí a gente começa a dar mais valor. Realmente a nossa vida foi diferente do que de uma forma geral se tem hoje. Não, estudar em colégio particular, eu não estudei, para mim ali era um luxo, e hoje nossos filhos têm o melhor colégio que a gente pode proporcionar, uma série de coisas e às vezes não dá o valor que a gente dava, né? De estudar, de se dedicar, porque para eles foi mais fácil. Também, eu falo assim, é difícil que as pessoas, então não vou dar nada para o nosso filho. Não, gente, é só explicar. Igual eu falo muito com as meninas, tem o mural dos sonhos. É fazer uma educação ali, Isso. né, educar ele. Tem o mural dos sonhos, ó, você quer comprar isso, você pode comprar? Posso, eu tenho dinheiro no banco, tá. Você precisa comprar? O que você vai fazer com isso, né? Às vezes, mãe, minha colega tem um iPhone e tudo. Eu quero comprar um iPhone. Filha, vamos lá, ó, o iPhone você vai comprar ele agora, ele vai custar X. Se for o último, daqui a pouco ele vai estar custando Y agora. Se você colocar seu dinheiro no banco, eu fiz isso. Coloca seu dinheiro no banco. Daqui a pouco você tem o dinheiro de 2 iPhones. Então a gente tem que trazer essa consciência. Tem que fazer essa. E quais as dinâmicas que você usa com os filhos nessa parte da educação financeira? A gente joga muito jogo de tabuleiro. Então, desde pequenininha, a gente sempre gostou do jogo da mesada, até banco imobiliário mesmo, jogo da vida, todos esses jogos a gente joga para ir conscientizando. E eu sempre trouxe isso para elas, de contar a minha história. De falar, poxa, ó, a mamãe teve que trabalhar muito, por exemplo, o meu primeiro computador eu comprei com o meu dinheiro depois de um intercâmbio. Então, poxa, o meu carro, tudo eu comprei, eu trabalhei, eu conquistei. Então eu trago isso muito para ela, sabe? Você quer? Na hora que você estiver na vida adulta, você vai poder ter. Você vai conseguir. Por enquanto que o papai e a mamãe podem, é isso aqui, é te dar isso. Isso é o melhor que a gente pode. Então aprende a dar valor, aprende a agradecer, né? Eu acho que o principal é muita conversa. Os filhos hoje, eles ainda têm uma dificuldade que a gente não teve, né? Eu não tinha rede social. Nossa, minhas filhas ainda não têm, mas às vezes ou outra assiste um YouTube, assiste alguma coisa. E o que eles estão pegando de conteúdo? Isso está disputando com o que a gente fala na nossa casa. Então tem que estar muito próximo do filho para ouvi-los também, né? Não deixar que só eles fiquem lá, né? Eu falo hoje, por exemplo, o que tem de youtuber que está ganhando dinheiro abrindo presente que ganha o dia inteiro. Elas acham aquilo lindo. Nossa, mãe, a menina ganhou 10 presentes, X maquiagem, ganhou maquiagem da Sephora. Eu falo, sim, filha, ela vive disso. Sim. É tipo como se ela tá trabalhando ali. Aí eu falo isso muito com elas. Eu falo, ó, celular hoje é para aprender ou ganhar dinheiro, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, por que eu fico no celular hoje? Por que você fica no celular hoje? Porque a gente está trabalhando. Trabalho. Entendeu? Então eu converso isso muito com elas sobre esse tempo que às vezes a gente perde, né? Que poderia estar lendo um livro, aprendendo. Hoje está tudo muito fácil, gente. Meu filho assistia um youtuber. E aí, quando ele começou a assistir, eu sentava e ficava assistindo para ver o conteúdo ali. Aí um dos vídeos que me marcou, assim, não tinha nada ofensivo ali, nada,
mas era muito fútil, muito vazio. Tudo assim, sabe? Que cara, que isso vai te acrescentar? Nada. Mas como é que você vai conseguir fazer isso na cabeça da criança na época de 5 para 6 anos? Sim. Mas um vídeo, ele saiu de Belo Horizonte, ele tinha que gastar 2 milhões em 24 horas. Nossa. Aí ele foi em uma loja de brinquedos, comprou um monte, só conseguiu gastar 100 mil. Ele tinha que gastar 2 milhões. Aí ele deu lá tem a turma dele, ele deu dinheiro, ele comprou tantas coisas, ele comprou passagem para ir no Rio de Janeiro para tomar uma água no Rio de Janeiro, Pra gastar. e voltou para gastar. Eu sei que nesse rolê todo, ele ainda tinha mais de 1 milhão. Aí ele foi numa concessionária e comprou uma Lamborghini. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí eu fui falar com meu marido, eu falei: "Cara, não dá pra gente deixar ele assistir". Não dá. Porque ele vai achar que a vida é fácil, um conto de Porque fadas. que é isso? Que você pega o dinheiro e você tem que gastar e você sai gastando em besteira. Não era utilidade, você Sim, sai gastando em besteiras. sem nenhum consumo consciente, né. Então É acho que essa complicado. rede social compete muito com a educação que a gente tenta passar em casa. Muito. E assim, é o que eu falo, é muito fácil dar o celular, não sei se na sua casa é assim, mas se você dá o celular por 20 minutos, você tem 40 minutos de menino nervoso depois quando você É, tira. Então é o que eu falo, a gente tem que evitar, é claro que eles vivem num mundo que é tecnológico, sim, eles também não vão poder chegar lá igual eu cheguei. Poxa, eu cheguei com 21 anos, eu tive meu primeiro computador. Então quem teve lá na minha época com 12, 15, com certeza sabe muito mais de sim, tecnologia do que eu. Mas ao mesmo tempo é não deixar que seja só isso, é, né? Então a gente tem que estar olhando os vídeos e trazendo em casa também, ó, a nossa realidade é essa. Porque terceirizar é fácil, mas a é, consequência vai vir depois. depois. E aí cada um aguenta. Eu falo que educação de filhos e casamento, palpite é algo que a gente não tem que dar, porque só sabe quem está vivendo, né? Mas a consequência de uma terceirização, ela vem, Vem. já começa na adolescência e depois na vida adulta, né? No bairro que a gente morava, onde a gente era vizinhas, eu via muito Sim. retrato disso. Adultos com 40, 45 anos morando com os pais, Nossa, tem totalmente demais. dependentes. E aí eu te falo, é isso que você quer? Eu não é isso que eu quero para minhas filhas. Eu quero filhos independentes, Também. emocionalmente, financeiramente, religiosamente. É esse o meu desejo para eles. É o que eu falo lá em casa, pessoal, gente, eu saí muito cedo, e de lá eu já fui pra faculdade, e daí eu nunca mais voltei. Sim, Então, assim, a independência veio cedo. Aí eu falo assim: "Eu não vou querer vocês morando comigo não". Então, assim, pode, tratem de estudar, a gente vai dar toda a formação, sim. vocês vão formar bem e depois, ó, cada um Sigam. segue seu E rumo. todo mundo começa, ganhando menos, né, não é, poxa, quando eu Sim, comecei a trabalhar, meu Deus, não ganhava nem um salário mínimo, mas eu estava ali firme e forte. Só que hoje, eu acho que por ter tudo, não, não posso me submeter a ganhar pouco, porque padrão de vida um dia minha filha falou isso comigo: "Ai mãe, eu quero 2 profissões, eu estou em dúvida entre 2 profissões, mas uma meu padrão de vida eu não vou conseguir manter". Eu falei: "Qual padrão de vida? Seu padrão de vida hoje é o que seu pai e sua mãe conquistaram, você vai conquistar o seu próprio". E independente da profissão, se você for o melhor que você puder, eu não tenho dúvida de que você vai colher frutos disso. Então, assim, o importante é da gente conscientizá-las desde então, né? Porque a gente sabe, e eu, assim, eu tenho receio de verdade do futuro dos nossos filhos em questão de trabalho, sim, porque hoje a inteligência artificial tá dominando. dominando. Eu falo, não tem condições. Eu fiz um curso de inteligência artificial agora que eu falei, poxa, eu preciso saber como que ela pode me ajudar a ganhar tempo, né? Simplesmente faz absolutamente tudo. Então, quando os nossos filhos se tornarem profissionais, com toda certeza, algumas profissões já terão sido substituídas. É claro que outras terão sido Sim, criadas, etc. Mas é importante a gente conscientizar nossos filhos disso, né? Filho, ó, escolha o que você gosta e faça bem, que o dinheiro vem. Por quê? Por exemplo, eu e Yara, a nossa época, não sei se para você foi assim, eu tinha que ganhar dinheiro. Então, talvez, sim. meu sonho era ser dentista, você acredita? Meu sonho era ser dentista. Fui para Alfenas e tudo e vi que não, acabei fazendo engenharia. Em todo o tempo eu pensando, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro.
Mas às vezes eu vejo, minha filha, ela tem muito dom manual, né? Se eu ficar com ela, você tem que ser uma advogada, uma médica, não, eu posso tirar um dom que ela tem, que é esse dom mesmo de Sim. manual. Minha filha ama cozinhar. Essa semana mesmo ela fez um bolo que eu falei, filha, você pesquisou a receita? Ela, não, mãe, veio na minha cabeça e eu fiz. Então, Ó, assim, que a gente possa também ajudar os nossos filhos a terem dons, porque eu acho que isso por um tempo ficou adormecido. Pelo menos em mim, sim, na minha realidade, ficou sim. adormecida. Você tem que trabalhar e ganhar Tem dinheiro, que trabalhar e trabalhar e ganhar ganhar dinheiro, tem que dinheiro. trabalhar e ganhar dinheiro. Então penso, eu gostaria muito de aprender a tocar violão. Nunca é tarde, né? Quem Sim. sabe um dia eu vou conseguir aprender a tocar violão, mas eu não pude. Não tinha recurso e tinha que trabalhar, juntar dinheiro, fazer faculdade. Eu ajudei a pagar minha faculdade. Depois veio o casamento, pois preciso juntar dinheiro para o casamento, preciso juntar dinheiro para minha casa, vem os filhos. E quando você vê, então eu admiro muito quem conseguiu seguir o seu dom assim, sabe? Eu tenho um amigo que os filhos dele, ele falou, Yara, cada um na sua profissão, mas ele conseguiu que um gosta de montaria, então hoje é Ó, veterinário, fez montaria, e a filha dele foi para a área de artes, então também conseguiu ter o dom, hoje tem uma escola de artes, então eu admiro muito, eu falo isso muito com ele, que eu quero poder proporcionar uhum. isso para os meus filhos. E de que maneira, de que forma o propósito de Deus está guiando você, o Sérgio, os filhos, enquanto família? Ai, assim, Deus é tudo, né, a gente dorme e acorda rezando, a gente tem a rotina de ir à missa, as meninas estudam no colégio católico, que também já me ajuda muito, né, a trazer isso, Sim, mas eu acho que o principal é através do exemplo, não tem outra forma a não ser através do exemplo. Se eu falar com ela: "Vai para a igreja", "Mãe, mas você não vai". não vai. Então eu acho que o principal é o exemplo, e elas sabem que a nossa casa vive cheia de casais, então a gente está sempre buscando ajudar nos encontros da igreja, e isso despertou nelas também já. Hoje elas já vão no de jovens, né? Elas já gostam também. Uhum. Minha filha, esses dias um amigo perdeu o filho e eu estava chorando, chorando, chorando muito, né? E ela falou: "Mãe, por que a senhora está chorando? Se o que a gente deseja é a vida eterna". Então olha que Olha, lição ali que ela me deu, né, às vezes a gente vai sair para viajar, se estiver chovendo, ela: "Não, mãe, já vamos rezar logo". E ela reza pedindo a Deus que Deus. quando vier a hora dela, né, que eles estejam confessados. Então assim, isso vai muito além do que a gente poderia Uhum. sonhar, né, imaginar, mas vem através do exemplo, E não tem teve outra alguma forma. experiência significativa dessa presença de Deus na sua família? Nossa, o Sérgio, eu brinco que ele já gastou as 7 vidas dele, né, que Deus e Nossa Senhora ama ele demais, porque o Sérgio já fez apendicite, pegou infecção hospitalar generalizada, o Sérgio já foi curado do ouvido, né, ele tinha muitas dores de ouvido e Aham. ali, através de uma oração de uma tia com muita fé, ele foi curado. E eu também, como eu falo, poxa, às vezes eu rezo e Deus é tão claro. Esses dias, uma terça-feira à noite, minhas filhas me chamaram e eu entrei no quarto delas. E tava, elas dormem ouvindo o terço e aí continuou. E ali o padre falou um negócio que foi para mim, eu te juro, falando sobre filhos mesmo. E no Uhum. outro dia eu acordei, porque eu sei que eu rezei, né, porque a gente tem que rezar pelos nossos filhos. Eu brinco que eu Sim. já rezo pelos meus genros e pela minha nora. E ali eu acordei e uma série de dúvidas que eu estava na minha cabeça na terça-feira, na quarta-feira, mas todas Deus clareou. Mas de uma forma assim, que aí eu falo, quem não acredita não entende. Porque algo que eu pedi para ele, eu falei: "Deus, eu gostaria muito dessa resposta". Pois na quarta-feira de manhã uma pessoa me ligou e me deu todas as respostas que eu tinha pedido, sem nem Olha. saber. Então, eu acho que no dia a dia Deus vai fazendo a gente viver esses milagres, desde que a gente converse com ele. Sim. Um dia uma amiga falou: "Yara, mas como que eu vou conversar com Deus? Ai, meu Senhor, meu Deus, grandiosíssimo". Não, gente, Deus é Pai. Deus quer o simples, até porque Ele conhece o nosso coração. Então não adianta nada eu chegar e falar assim: "Deus, poxa, olha, eu gostaria muito de vir falar com o Senhor, com muita humildade, que eu tenho trabalhado muito". Ele já sabe que você está trabalhando. Entendeu? A gente não precisa cobrar nada, a gente não precisa pedir nada Sim. em troca, a gente só precisa falar com Deus como um filho fala com um pai. E ele vai dar na medida do possível. Por exemplo, seu filho, se ele te pede um carro antes de 18 anos, não, filho, você não vai dirigir, você não tem idade. E assim é Deus. Às vezes a gente fica, poxa, Deus, eu quero.
um emprego assim assado. Poxa, Deus, eu quero mais filhos. Não, Deus, eu quero parar de trabalhar. Ele vai falar, calma, não é a hora. Você não está vendo o que eu estou vendo, tenha Sim. paciência. Né? Então, por a gente ter essa coisa acelerada, nossa, que a gente quer tudo com né? Imediatamente, às vezes a gente perde o que Deus tem de melhor. É. Às vezes a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Esses dias eu estava escutando, eu gosto muito de escutar a doutora Filó, Sim, maravilhosa. e ela estava falando sobre isso, sobre como falar com Deus. Ela falou assim: "Cara, você entrega, você apresenta para ele o que você quer, o que você uma vez. Você não precisa você não precisa cobrar de Deus. Você entregou, confia que no momento No momento oportuno, ele vai vai realizar. realizar." Eu falo que, como eu vivi muito próximo da minha mãe, né? Às vezes eu tinha uma série de dúvidas. Eu falava, ai meu Deus do céu, mudei para Belo Horizonte agora. Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso não sei o quê. E Deus nunca deixou faltar. E eu estava sempre sofrendo, por antecipação. E Deus, em todos os momentos, Ele estava ali. Era Sim. só ter calma. Entende? Era só ter entregue mesmo, de coração e de alma. É que hoje a gente fala, entreguei. Não, mas entreguei se for do meu jeito, veja bem. É, Entreguei, mas eu quero assim. Não, minha filha, calma. entreguei, mas na próxima oração tá lá, né: "Ó, pedi isso, não vai acontecer", E aí a gente começa a né. julgar, né? Deus, mas por que se eu sou tão boa? Eu sou tão boa. Não, minha filha. Calma, tem sua hora. Tenha humildade. Tenha humildade e paciência. É o principal que Deus pede da gente, humildade e paciência. Uhum. E, Yara, o papel da oração e da comunhão aí na família, para ajudar nas relações familiares, a parte financeira que a gente Sim. já falou aqui, A oração aproxima a gente tanto de né. Deus que eu não sei como que hoje tem gente que fala: "Eu não rezo". Eu rezo o tempo todo, eu rezo inconscientemente. Porque a oração me aproxima de Deus, é um canal que eu tenho do meu Pai criador. Então, como não É, rezar? Como não orar? E principalmente, como não receber Deus na Eucaristia? Isso é algo que eu tenho para mim. Até então eu não conseguia, mas que eu quero começar a ir na missa diariamente. E é algo que as pessoas falam: "Poxa, se você acredita num Deus tão forte, forte. se você acredita que ele está na hóstia, que ele está na Eucaristia, como que você não quer Já tem receber que todos estar os lá. dias?" E tem uma série de depoimentos de pessoas que às vezes estavam com dificuldade de engravidar, que Sim, estavam com algum problema ali de saúde mesmo e que encontraram na Eucaristia a cura, a cura espiritual, a cura, né, corporal, mental. Então, assim, a gente tem que entender a importância disso na nossa vida. é. Porque a gente cresceu com aquela cultura, missa é aos domingos. E hoje muita gente está desmistificando isso, missa é todo dia. Se você for às missas diárias ao meio-dia, você vai ver igrejas lotadas. Isso alegra meu coração e a gente de todo jeito, gente de terno, gravata, gente de chinelo, Sim, criança, adulto, idoso. Então, olha como isso está ressurgindo. sim, Eu acho que a busca pela religiosidade, ela tem aumentado, graças a Deus. tem muito mesmo. Yara, eu queria que você deixasse aqui para as nossas borboletas, onde te acha, nas redes Perfeito. sociais, sobre o Viver a Aliança também, onde assistir. Sim, perfeito. Vamos lá, a gente hoje tem o Instagram, Viver a Aliança. A gente tem o canal no YouTube também, Viver a Aliança, tem o TikTok, e também é sempre para quem te segue, se é seu amigo, eu estou à disposição, pode passar meu telefone. Eu acho que a gente vem no mundo para servir. Eu brinco que quem não veio ao mundo para servir não serve para viver. Então, no que eu puder ajudar, todo mundo aí que está assistindo a gente, eu fico à disposição mesmo, com um conselho, seja ele financeiro, filhos, agora, né, de casais, o que for, eu estou à disposição. Se eu puder ajudar, vai ser bem feito e de coração mesmo, tá? Maravilhoso. E uma mensagem final para as nossas borboletas que nos ouviram e assistiram. Acreditem em Deus e entreguem a vida de vocês.
não tem dificuldade que para ele seja impossível. Então, o que você estiver passando aí em casa, às vezes, a gente nunca sabe, né? Uma depressão, um filho que às vezes está mais revoltado, um casamento abalado, crise financeira, entrega para Deus, reza, confia, abre o seu coração, só não desista de você, só não desista de viver. Eu acho que isso é o principal. Maravilhoso. Yara, muito obrigada pela sua presença, foi um bate-papo maravilhoso, foi uma bênção de Amém. Deus esse episódio. Obrigada mesmo, de Eu que coração. agradeço. Trouxe uma lembrancinha para você. Você me deu uma caneca, eu tô retribuindo. Muito obrigada, gente, porque caneca Programa, eu a adoro. gente sempre ama. Ó, vou abrir aqui para vocês verem. Eu sou cafezeira, né? Então uma caneca para mim é sempre bem-vinda. E eu gosto de caneca grande. Ai, gente, olha que linda do Viver Aliança. Amei, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Espero que vocês tenham amado esse bate-papo. Eu acho que foi assim muito confortante para o nosso coração. E lembrando sempre, me sigam também lá no Instagram, @DRA Priscila Paggioro, várias dicas de saúde bucal. Até o próximo episódio.